Oi, vamos meditar na palavra de Deus? Eu queria compartilhar um versículo que tem queimado meu coração, né? E eu queria compartilhar com vocês hoje, que encontra-se em Salmo, é o capítulo 1, do 1 ao 2, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Essa palavra veio ao meu coração há alguns dias e eu estava meditando nela, né? E aqui nós podemos ver que é um conselho do salmista, vem nos dar um conselho para que nós possamos estar sempre meditando na palavra de Deus. E aqui vai falar que feliz é o homem, né? Bem-aventurado significa feliz. Feliz é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem anda no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós sabemos que aqueles que servem a Deus, aqueles que buscam a Deus com propósito, aqueles que buscam a Deus com todo o seu coração, eles são pessoas separadas, são pessoas que têm uma vida diferente, têm um andar diferente e têm um caminho diferente. E aqui o salmista vai falar que é feliz o homem que não faz todas essas coisas, mas eu queria me atentar mais ao versículo 2 que diz assim: Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Ou seja, quando nós olhamos aqui, fala que feliz é o homem que não tem o seu prazer de estar no meio dos escarnecedores, que não tem o seu prazer de estar ali com outras pessoas que as conversas não convêm, porque nós que somos cristãos, nós que somos pessoas separadas por Deus, a nossa linguagem já não é mais a mesma. Não adianta nós queremos insistir, né? Queremos estar ali naquela roda, sendo que a nossa vida já não mais é igual àquela daquelas pessoas, né? A nossa vida já e as nossa vida já não é mais igual. As nossas conversas já não são mais iguais, né? Nosso linguajar muda, tudo muda. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, quando nós seguimos a sua palavra, a nossa língua, a nossa boca, ela já não professa mais palavras torpes, que nem antigamente, quando nós não conhecíamos a palavra de Deus. E diz assim que o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E eu queria me atentar a isso. Que nós cristãos, nós que somos salvos, nós que temos a Cristo em nosso coração, nós temos o dever de sempre estar meditando na palavra de Deus, de sempre estar buscando a Deus, de sempre estar lendo a sua palavra e ouvindo aquilo que ele tem para nós, porque a palavra de Deus são conselhos para nós. É aonde nós vamos se atentar às suas palavras, nós vamos se atentar àquilo que ele quer falar conosco. E eu queria trazer aqui para vocês que eu sou uma pessoa que gosto muito de comprar Bíblias, né? Eu tenho essa aqui, que é a minha primeira Bíblia, ela tem mais ou menos 8 anos. Eu ganhei ela dia 1 de 5 de 2014, ela já está bem velhinha. Eu li ela 2 vezes, né? E eu guardo como uma preciosidade. E aí eu tenho mais 4. E eu queria mostrar para vocês que eu tenho mais 4. Então, no total, eu tenho 5 Bíblias. Eu sempre gostei de comprar Bíblias. Mas o que eu queria falar para você é que não adianta você ter a quantidade de Bíblias que tem aqui e não lê-la. Por quê? Vamos dizer, alguns meses atrás, eu não estava conseguindo ler minha Bíblia. Como eu já contei no vídeo anterior, se você ainda não viu, vai lá e assiste o meu testemunho. Eu não estava conseguindo ler a Bíblia, eu não tinha forças. E quando foi um dia, eu estava limpando o meu guarda-roupa, era onde que ela ficava, em cima da minha cama, e ela ficava em cima do meu guarda-roupa. E lá, eu percebi que a minha Bíblia tinha mofo. Pois é, a palavra de Deus estava com mofo. Ela estava cheia de mofo e ali eu senti uma profunda tristeza. Eu senti ali uma profunda decepção de mim mesma, né? Porque aonde eu já tinha lido a Bíblia completa, onde eu sempre meditava na palavra de Deus, ela parecia um livro comum.
Parecia mais um, vamos se dizer assim, mais um, como que eu posso falar? Ela era como se fosse uma decoração da minha casa. Ela estava ali como uma decoração. E ao perceber isso, eu me entristeci muito, né? Eu fiquei muito triste de perceber o quão eu tinha ido longe. Como que eu tinha tratado a palavra de Deus, porque o que nós aprendemos hoje e o que nós vemos hoje é que muitas pessoas tratam a palavra de Deus como um livro comum. Só que nós que fomos salvos, fomos resgatados, nós que fomos libertos pelo poder do seu nome, não podemos tratar a Bíblia como um livro comum, né? Hoje eu me regozijo, hoje eu tiro um tempo para meditar na palavra de Deus e eu sinto profunda alegria de ter voltado novamente a ter os mesmos hábitos que eu tinha quando eu me converti. Porque muitas vezes, quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos a Cristo, existe uma sede muito grande na nossa vida, né? Nós buscamos a Deus com uma vontade, com uma forma de saciar a nossa sede. Nós descobrimos essa água, né? Que flui, essa água que jorra dentro de nós, que é a vida eterna, né? Que é Jesus. E nós queremos conhecer Ele mais e mais. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus verdadeiramente, que depois eu trago aqui meu testemunho, eu lembro que quando eu aceitei a Jesus, meu coração ele transbordava. Meu coração ele se alegrava tanto e todos os dias pela manhã, eu ainda era estudante, todos os dias pela manhã eu acordava, eu não tomava nem café. A primeira coisa que eu fazia era ler a Bíblia. E eu ali meditava na palavra de Deus, ali eu me regozijava e o meu dia era diferente. E muitas vezes, o que acontece conosco? Nós estamos deixando a palavra de Deus de lado. Às vezes nós trabalhamos, eu posso dizer por mim mesma. A minha Bíblia ficou com mofo porque eu colocava outras prioridades. Eu falava o quê? Ah, eu cheguei hoje cansado do meu trabalho, eu não tenho tempo, eu estou cansada, então vou dar preferência para dormir. Ou outra vez, quando eu estava de folga. Ah, hoje eu vou tirar o meu dia inteiro só para folgar. Só para ficar deitada no meu sofá, eu não quero fazer nada. Gente, eu posso afirmar para vocês que eu não descansava, porque na verdade quem precisava de descanso não era eu, não era o meu corpo físico, era a minha alma. A minha alma ela ansiava pela palavra de Deus e eu não dava a água. Então a minha alma ela estava morrendo, né? Não literalmente, mas ela estava morrendo e aos poucos eu fui deixando com que outras coisas entrassem no meu coração, outras coisas fizessem morada no meu coração, além da palavra de Deus. Então, eu fui percebendo que eu já não tinha tempo para orar, eu já não tinha tempo para ler Bíblia, eu já não tinha tempo para ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes eu não tinha tempo para ouvir um louvor. E a minha alma, ela ansiava por isso. E eu não conseguia saciar ela. Muitas vezes eu ficava vendo debates, coisas que não tinha nada a ver, que eu poderia tirar realmente um tempo ali com Deus, que eu poderia tirar realmente um tempo para meditar na palavra de Deus, para buscar a Deus verdadeiramente. E eu tirava um tempo para fazer coisas superficiais. E no final do dia da minha folga, a minha alma, ela estava cansada. No outro dia eu estava extremamente cansada. Mas o que eu posso dizer para vocês é que depois que eu reiniciei a minha trajetória com Cristo, porque eu considero isso como um reinício. Depois que eu comecei a ler a palavra de Deus, quando eu comecei a meditar na palavra de Deus, aquele cansaço que eu sentia que parecia assim que eu levava uma pedra nas minhas costas, esse cansaço sumiu. Eu não vou dizer para você que eu não canso. Óbvio, todos nós cansamos. Mas esse cansaço era um cansaço espiritual. Por quê? Porque a minha alma não buscava mais coisas eternas. O meu corpo, ele sempre queria se saciar de coisas terrenas, que era o quê? Uma série, um filme, é, por exemplo, eu queria ficar dormindo. Era esse tipo de coisa que eu buscava para minha alma, que na verdade o meu corpo não queria isso, né? A minha alma não queria isso, né? Ela não queria se saciar com isso. Na verdade, ela queria se saciar com a palavra de Deus. E aqui o salmista vai dar esse conselho, que antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Então, o que o salmista está querendo dizer aqui é que nós devemos ter o seu prazer na lei do Senhor. E aqui vem com uma sentença
que ele será como árvore plantada junto ao ribeiro de correntes de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cujas folhas não murcham, e tudo que ele faz será bem-sucedido. Então, quando eu medito na palavra de Deus, é como se eu fosse uma árvore plantada junto a rios, que fluem muitas águas, que ele vai dar o fruto na estação própria, e as folhas não murcham, ou seja, quando nós dedicamos a nossa vida para ouvir a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus, para buscar a Deus, a nossa vida ela vai ser sempre uma vida que transborda, ela transcende, porque nós sentimos uma paz interior quando nós meditamos na palavra de Deus, nós nos sentimos tão bem que nós não queremos mais nada além da palavra de Deus. E o que eu queria falar para vocês hoje é que quando vocês estiverem nessa situação, de não ter prazer, de estar cansado, de estar buscando algo para saciar a sua alma, eu quero dizer para vocês que esse cansaço é um cansaço espiritual. É um cansaço que a sua alma busca, que ela vem buscar. É um cansaço que você tem que buscar na palavra de Deus, né? É igual eu estava falando aqui